Olá, amados, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2020. Espero que você tenha passado uma noite abençoada nessa transição do ano para o outro, juntamente com sua família. E creio que Deus vai estar fazendo maravilhas ainda neste ano. Amém? Neste vídeo comentado do relógio de oração, nós chegamos a Atos capítulo 20. E hoje nós temos a presença de um amado irmão aqui, nosso irmão Rosendo, que é o pai do pastor Rodrigo. Deixa ele dar uma saudação para vocês. Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo, para que ela siga avante, para que o Espírito Santo seja o guia de Jesus Cristo, para que tudo que ele nos ensinar, a gente seja comprometido, para que não dê errado as coisas na nossa vida, para que realmente nós tenhamos aquele título de mais que vencedor. É isso que a gente precisa seguir, e que o ano que nós começamos agora seja um ano de crescimento espiritual, um ano que a gente precisa mudar muitas coisas, que a gente, como humano, tem coisas que a gente é enganado. Nós sabemos o foco, mas muitas vezes as coisas da terra têm nos colocado como, não vou dizer como escravo, mas como displicente, distraído. Não ouvimos quando o trem vem, quando ele apita, muitas vezes a gente somos atropelados por ele porque não vemos, não escutamos o trem. É como a voz do Senhor, é como muitas águas, como um trovão. Muitas vezes os pensamentos errados não deixam a gente ouvir. Então, vamos fazer o seguinte, colocar a nossa mente cativa somente a palavra de Deus. Amém? Um abraço. Louvado seja Deus, muito bom. E é assim que nós começamos o ano, já com uma participação especial, amém? Então, nós chegamos a Atos capítulo 20. Aqui Paulo está outra vez visitando a Macedônia, a Grécia, depois vai voltar à Ásia, amém? E ele continua com a sua viagem, tentando fortalecer os irmãos, combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Os judeus não vão deixar ele em paz, os gregos também não vão deixar ele em paz, porque Paulo vem trazendo o evangelho puro e simples, vem trazendo a mensagem de Cristo, vem trazendo a mensagem da salvação. E é verdade que quando nós levamos o evangelho puro e simples, a mensagem da salvação, as trevas não vão deixar isso acontecer. Então, Paulo tinha essa missão de trazer o equilíbrio, ou trazer os irmãos de novo para o evangelho puro e simples. Como ele escreveu aos Gálatas, né? Vocês decaíram da graça, vocês se separaram de Cristo, tentando se justificar na lei. Então, depois do concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, Paulo tenta confirmar a igreja, tenta levantar líderes, tenta treinar pessoas. E aqui acontece que depois do alvoroço, Paulo chamou a si e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Versículo 2 de Atos 20 diz: E havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanhou até a Ásia, Sótrogo de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos das Ásias, Tíquico e Trófimos. Veja que Paulo vai formando discípulos e os seus discípulos vão se multiplicando, né? Já falamos de vários aqui, né? Ele vai deixando na cidade, vai elegendo presbíteros para que eles conduzam os irmãos e ensinem os irmãos, e ele também vai encontrando outros e vai levantando. Diz assim: E depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com ele. Veja que coisa interessante. Nós vimos que Paulo ia sempre às sinagogas. Depois, ele começou a reunir os gregos e, chegando à Ásia, ele foi ao Areópago. Agora não. Paulo já está no primeiro dia da semana, se reunindo com os cristãos e partindo o pão, assim como Jesus fez. Assim como Jesus deixou a ordenança da ceia do Senhor, de partir o pão, de se lembrar do sacrifício do Senhor, do que representa o pão para a cura das nossas enfermidades, como sacrifício do corpo de Cristo, do que representa o vinho, como o sangue de Jesus que foi derramado como propiciação pelos nossos pecados.
Então Paulo ele vai exatamente fundamentar essas coisas. E ele começa a ministrar. E eu não sei se Paulo se empolga, mas que ele fica tão feliz que ele começa a pregar e vai esquecendo e vai esquecendo. E a Bíblia diz que estando um certo jovem, versículo 9, por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que ele sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levado morto. Irmãos, quando nós estamos debaixo da unção de Deus e debaixo da direção de Deus, o poder de Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Esse jovem, no sono, cai, morre, mas Paulo, pelo Espírito, vai sobre ele, ora e ressuscita aquele jovem. Imagina o testemunho, imagina a alegria, mas mesmo assim, os judeus não ficaram satisfeitos com isso, continuaram perseguindo a Paulo, amém? Mas o jovem foi levado vivo e eles ficaram não pouco consolados. Você já parou para pensar? Alguém está pregando e alguém cai do terceiro andar, morre, e aquele que estava pregando ressuscita. A demonstração do poder, a demonstração da presença e desse Deus que ressuscita os mortos, que perdoa os pecados, que cura as enfermidades, que restaura o caído, que liberta o preso. Irmãos, eles ficaram consolados demais e esse consolo produziu neles um fervor para irem adiante. No versículo 13 diz: nós, porém, subimos no navio e navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, e ele tinha ido por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, e recebemos e fomos para Mitilene, e dali navegamos, chegamos no dia seguinte a Quios, no outro aportamos em Samos, e ficamos em Trógilo, chegamos no dia seguinte a Mileto. É interessante quando Paulo chega a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Ele queria estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, porque Paulo novamente queria anunciar o evangelho aos judeus. Nós vimos que Paulo já tinha batido os pés, né? Desistido praticamente dos judeus e se dedicado aos gregos. Mas existia um amor em Paulo pelos judeus tão grande que ele não desistia. Ele vai narrar algo na carta aos Romanos que ele diz que por amor aos judeus ele consideraria a possibilidade de até mesmo ele ser afastado de Cristo e ir passar a eternidade no inferno para que os judeus se salvassem. Amém? Então Paulo foi um homem, irmãos, único. Paulo foi um homem que realmente fez a diferença e deve ser um exemplo para mim, deve ser um exemplo para você. Precisamos estudar a vida de Paulo. Que nesse ano de 2020 você possa estudar a vida de Paulo. Vários autores, vários escritores já falaram sobre a vida de Paulo. Eu queria destacar um especial, John Pollock. Ele escreveu o livro O Apóstolo. Se você puder adquirir esse livro, eu acho que tem em PDF, você lê esse livro, é uma bênção. Ele vai narrar um pouco sobre a vida de Paulo. Amém? Aqui em Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso. Ele não quer ir até Éfeso para não perder tempo, porque ele já queria estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, e ele vai fazer um discurso. Esse discurso de Paulo é um dos mais, assim, importantes, eu posso dizer assim, no que diz respeito à liderança da igreja. Precisamos meditar em Atos 20, do 17 até o 38. Você que é líder da igreja, você que é pastor, você que lidera um grupo de célula, você que lidera um grupo de pessoas, você precisa dar uma lida nesse discurso de Paulo, porque aqui ele não vai voltar mais para esses lugares. Jerusalém ele vai ser preso em Jerusalém ele vai para Cesareia, de Cesareia ele vai para Roma. Lá em Roma ele vai ficar preso, vai ser solto, vai ser preso uma outra vez e depois vai ser decapitado. Então é importante nós atentarmos o que Paulo vai dizer nas suas últimas palavras. Amém? O que Paulo vai falar nas suas últimas palavras. E é interessante, diz assim, versículo 19, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Aí ele diz: como nada que útil seja, deixei de vos ensinar e anunciar publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que eu, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade,
me revela dizendo que esperam prisões e tribulações. Olha só que coisa interessante. Paulo não fugia das tribulações. Paulo não fugia dos confrontos, das prisões. Se o Espírito Santo estava guiando ele, ele ia em frente, ele fazia a vontade do Senhor, ainda que aquilo custasse a vida dele. Porque é isso que ele vai dizer aqui no versículo 24. O Espírito Santo está me sinalizando que me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, a minha carreira, para dar testemunho da graça de Deus. Ele diz, e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele já tinha uma nota de Deus, de que aquelas pessoas não iriam mais ver o seu rosto. Amém? Ele diz aqui, portanto, no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele vai dizer aos pastores, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, presbíteros, líderes, para anunciar e apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos atrás de si. Sempre na história da igreja tiveram esse perfil de homens. Pessoas que vieram de fora e tentaram contaminar e desviar o rebanho de Deus, e pessoas que infelizmente se levantaram de dentro para trazer a primazia para si, para fazer com que os discípulos não sejam de Jesus, e sim deles mesmos. Irmãos, isso é um engano, isso é algo que nós não devemos fazer, amém? Porque nós temos o exemplo na palavra de Deus, nós temos as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para nos guiar. E Paulo vai dizer aqui, olha, eu tenho dado o exemplo a vocês. Essas mãos me proveram tudo que eu precisei. Trabalhei de noite e de dia. Velei minha vida com muitas orações, com lágrimas. Tenho vos mostrado em tudo, lembrando das palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, feliz é aquele que tem para dar. Deus não vai pedir o que você não tem. Todas as coisas que Deus pede a você, Ele já supriu, Ele já providenciou. Talvez ainda não tenha se materializado, mas na sequência que você segue a direção do Senhor, aquilo vai se materializar. E você será bem-sucedido, e você será bem-aventurado. Amém? Diz que depois que eles disseram isso, dobraram seus joelhos, oraram e encomendaram a sua vida a Deus. Que nesse primeiro dia do ano, eu e você possamos ter essa atitude de reconhecer, de dobrar os nossos joelhos e de entregar a nossa vida a Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta com mais um vídeo comentado no nosso relógio de oração. Que você tenha um excelente ano, que você seja dedicado ao Senhor, que você seja dedicado à sua família, que você seja dedicado ao seu trabalho, que você seja dedicado ao seu ministério. Fazendo isso, irmãos, você vai ter uma vida abençoada na terra. Não vai ser fácil, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E Deus te abençoe e tenha um bom dia.